Olá, seja bem-vindo ao programa Primeiro Plano dessa semana. Aqui você fica por dentro das notícias mais relevantes que aconteceram nessa semana na TV das Bênçãos do Pai. Jovens redentoristas embarcaram em uma missão especial na Amazônia, conhecendo comunidades e aldeias indígenas. O Alex Rodrigues conversou com um desses jovens e é o que nós vamos acompanhar agora. Bom, e hoje vamos ouvir esse testemunho de um seminarista, o Arthur Ayashi, está falando com a gente lá de Porto Velho, mas vivenciou nesse ano uma missão, trouxe de lá várias situações, penso eu, né, de aprendizado. Compartilhe um pouco mais com a gente, traga o seu testemunho para nós dessa missão de fé que você vivenciou, Arthur. Então, certo, como você já disse, eu sou o Arthur e é uma alegria muito grande estar podendo falar aqui com vocês um pouco sobre essa experiência missionária. Para mim, foi uma alegria imensa poder participar, vivenciar todos os dias em que nós estávamos lá em Manaus, junto com seminaristas do Brasil inteiro, padres, bispos, e trazer um pouquinho para vocês sobre esse testemunho, sobre essa vida, é muito importante para mim, porque foram momentos em que eu pude viver a minha vocação, o meu chamado missionário de forma muito ardente. Eu pude realmente vivenciar a alegria da vida entregue a Jesus Cristo, sendo missionário na igreja e em qualquer lugar onde Ele queira que eu esteja. Ô Arthur, e por que você decidiu, né, seguir essa vida missionária? Quando é que você resolveu se tornar um missionário? Conta pra gente. Então, desde muito cedo, eu sempre tive um carinho especial com as coisas da igreja, com as coisas de Deus. E eu estudo para ser padre, certo? Como você já mesmo disse, eu sou seminarista. E com 12 anos foi o momento em que eu decidi, muito novo já, muito jovem, mas foi o momento que eu decidi que eu queria entregar a minha vida a serviço de Deus, através da vocação sacerdotal. Então, a partir de uma conversa com o meu pároco aqui em Porto Velho, ele falando sobre a sua vida missionária, ele que é da Bélgica, natural da Bélgica, veio para o Brasil trabalhar aqui, eu fiquei muito feliz e isso me encantou muito sobre a vida dele, a entrega dele na missão. Então, eu decidi, nessa idade, com 12 anos, em ser padre. Hoje eu tenho 18 e sigo esse caminho vocacional até este momento, né? De 2023. Entrei no seminário em 2019 e até hoje eu estou fazendo esse caminho vocacional na etapa do discipulado, que também é conhecido como filosofia, né? Os anos de filosofia, quando nós estudamos na faculdade. E ser missionário para mim é uma alegria. Todos nós cristãos batizados somos chamados à missão. Somos convidados a testemunhar com nossa vida o Evangelho do Reino. E seguir esse chamado, seguir essa convocação do próprio Deus em ser missionário através da vocação sacerdotal, para mim é a melhor coisa que eu pude ter escolhido na vida. Eu não desperdicei minha juventude, eu não escolhi um caminho errado. Na verdade, eu estou vivendo ela com muita alegria, plenamente, muito realizado e muito feliz na minha vida. Ô Arthur, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho, então, a respeito do que representou essa missão que você vivenciou recentemente, né? Que você comentava aqui no início do nosso bate-papo, né? Até que ponto essa missão mexeu com a sua vida? Até que ponto ela mudou a sua vida? Essa missão em Manaus foi importante para mim porque me deu mais certeza ainda daquele caminho que eu já escolhi, do sim que eu já dei para Jesus. Eu renovei esse sim, né? Quero renovar o meu sim, como diz aquela música. E eu realmente renovei meu sim, vendo na necessidade do povo que eu acompanhei na comunidade, que Jesus estava me dizendo: renove seu sim, é aqui que eu te quero, é fazendo isso, é nessa vida aqui que você está traçando que eu te quero. Não tenha dúvida, não duvide, não se engane, é aqui que eu quero você. Então, junto do povo da comunidade Divino Espírito Santo, da área missionária Maria Imaculada, lá em Manaus, eu pude viver realmente essa certeza da minha vocação, do meu chamado missionário, da alegria de estar junto de Jesus, né, servindo a Ele todos os dias da minha vida. Então, o que mudou na minha vida e o que eu posso levar para a minha caminhada humana e vocacional é que as pessoas elas precisam serem acolhidas, serem ouvidas, serem ajudadas nas suas necessidades mais básicas.
Nós não precisamos fazer muito para ser missionário, para servir ao Senhor, para ajudar as pessoas que estão precisando. Mas um acolhimento, um bom dia, uma conversa, isso já é ser cristão, isso já é testemunhar o reino de Deus. Isso já é anunciar para todos os povos que Jesus vive e Ele nos quer alegres, nos quer felizes. Arthur, muito bacana a sua história. Desejo a você uma caminhada, né, com muitas bênçãos, de muita luz. Bom tê-lo com a gente aqui na TV Pai Eterno. Muito obrigado, meu irmão, e a todos vocês que estão acompanhando a TV Pai Eterno. Meu grande abraço, meu muito obrigado, conto o coração de vocês e peço que vocês sempre olhem com carinho para as vocações, para as pessoas que estão doando sua vida a serviço do reino de Deus através da vocação sacerdotal, religiosa e missionária. Um grande abraço e fiquem com Deus. História bacana, né? A do Arthur, e com ela a gente retorna com vocês aí no estúdio. A SESI comemora 50 anos de história ajudando os vulneráveis e promovendo o diálogo interreligioso. Acompanhe a matéria da Daiane Rodrigues para saber mais sobre essa celebração. A Coordenadoria Ecumênica de Serviços celebra 50 anos de fundação de um trabalho em defesa dos direitos humanos, no apoio de movimentos e projetos sociais voltados aos mais vulneráveis. Para comemorar, uma linda celebração foi realizada em Salvador. Tivemos a celebração à noite na Igreja da Trindade, né? Uma igreja que é coordenada pelo irmão Henrique, e é uma igreja muito bonita, né? Não sei se você já ouviu falar, se aqueles que estão nos ouvindo também já escutaram falar dessa Igreja da Trindade aqui em Salvador, na Bahia, que é uma igreja que acolhe o povo que está em situação de rua. É uma igreja aberta, né? Ali acontecem todas as celebrações e ali é residência também de tantos irmãos e irmãs em situação de rua. A celebração reuniu pessoas importantes que contribuíram para o trabalho realizado pela SESI nesses anos de caminhada. Além disso, contou com a presença de membros de diversas inspirações religiosas. Um momento de alegria e gratidão ao Pai pelas conquistas. Uma celebração muito bonita. Você imagina, tinha alguns fundadores da SESI, né? Com 95 anos, 96 anos, e que foram alguns congregar, outros certeza com necessitados de ajuda, e que foram assim com toda alegria. Você imagina que clima, né? Que clima de paz, que clima de coragem para a gente continuar essa missão tão bonita. Que Deus nos dê uma humildade, sabedoria e fé para continuarmos servindo as pessoas mais necessitadas. A SESI busca integrar diferentes tradições religiosas e inspirações espirituais para promover o diálogo interreligioso. Essa organização ecumênica é composta por 6 igrejas cristãs e trabalha nas lutas por transformações políticas, econômicas, sociais e ambientais, que conduzam as estruturas em que prevaleça a democracia com justiça na perspectiva dos direitos humanos e da integridade da casa comum. Um ingrediente também muito belo é não só nós trabalharmos e nos unirmos às outras igrejas e também comunidades de fé que têm esse mesmo olhar, né? Olhar da vida, olhar da solidariedade, a partir da fé, da compreensão de um Deus, como diz o Papa Francisco na Fratelli Tutti. A SESI, quando ela nasceu, ela era essa única organização ecumênica onde se congregava tanto igrejas protestantes como a Igreja Católica, unidas para um serviço à população mais vulnerabilizada. E naquela época, já se sabia assim, olha, o Nordeste e o Norte são as regiões mais empobrecidas no país. Então, a SESI precisa focar em projetos nestas duas regiões. Um trabalho que defende as minorias e se torna grande, desde que todos deem as mãos. E nós apoiamos as lutas indígenas, a luta quilombola, a luta da juventude, das mulheres, principalmente nesse aumento de feminicídio que a gente está vendo. Nós apoiamos muitas associações de mulheres, né, que querem se fortalecer, que querem ter seu dinheiro garantido. A celebração dos 50 anos vai continuar, com uma exposição aberta ao público e que recorda a memória da caminhada da SESI em defesa dos direitos humanos.
essa memória de uma caminhada, 50 anos de SESI, ela pode ser visitada na Arquidiocese de Salvador, aqui na Bahia, com entrada gratuita, do dia 15 até o dia 21, das 9 às 12 da manhã e das 14 às 17 horas, ela pode ser visitada por quem quiser conhecer um pouquinho da nossa história. E a entrada é gratuita, é aqui, então, na sede da Arquidiocese de Salvador. Uma criança que evangeliza através de videogames, construindo igrejas, usando a plataforma de um jogo, e ela até criou o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, uma bela maneira de compartilhar a fé. Vamos ver. Vamos pedir que o Divino Pai Eterno se faça presente no meio de nós, que Ele possa nos levar ao caminho melhor, o caminho da paz, o caminho do amor. Uma forma diferente de levar a palavra de Deus. O Rafael, ou Rafinha, como é conhecido no mundo virtual, é uma criança de apenas 10 anos, que mora na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo. Na maioria das vezes, acompanhando pela internet ou pela TV, o garoto consegue montar igrejas de todo o mundo dentro de um jogo de videogame. Bom, e essa história nós já contamos para você aqui na TV Pai Eterno, mas temos novidades e por isso estamos mais uma vez para conversar com o Rafael Gaborim, tá com a mãe dele, a Perla, para bater esse papo com a gente. Rafael, conta aqui para nós, como é que é evangelizar através do videogame? Você teve essa iniciativa sozinho? Bom falar com você mais uma vez. Obrigado inicialmente, mas essa oportunidade de eu ter de falar com vocês, nossa cidade tão maravilhosa, tão linda, eu tenho muito prazer de conhecer. O que eu sinto para evangelizar é um amor, porque eu sei que isso ajuda outras pessoas, isso me ajuda a como se no céu fosse uma escada. E eu estou ajudando a cada dia construir um tijolinho para chegar no céu. É isso aí. E assim, tem uma novidade da última vez que você conversou com a gente pra cá. E você havia prometido, a gente tem a gravação aqui inclusive, que ia tentar construir o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Deu tudo certo? Você conseguiu fazer essa construção? Deu, graças a Deus. Primeiramente eu fiz uma enquete no canal para saber qual seria que eu ia construir. E eu queria construir ela. Eu tinha colocado algumas, mas se não fosse o Santuário do Pai Eterno que eu fosse construir, que eles votariam, eu ia construir a Basílica do Pai Eterno primeiro e a outra segundo, porque tava enrolando muito já. E conta pra gente, qual foi a parte assim mais complicada, também a que você mais gostou de fazer no Santuário Basílica, utilizando a plataforma do game? A coisa que eu mais gostei foi fazer aonde o povo passa, embaixo do Pai Eterno. E a coisa que eu mais não gostei foi fazer embaixo, porque, meu Deus. Imagino que tenha sido muito difícil, né? Ele tá falando da visita à imagem do Divino Pai Eterno que a gente tem no Santuário Basílica. E conta aqui pra gente, né? Qual que é o próximo passo? Você sempre deixa pra gente a dica do que vai ser feito em seguida no seu canal. Qual que vai ser a próxima construção? Santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Portugal. E já tem foto de tudo, já tá por dentro de tudo que tem que ser feito? Já fiz a parte da frente, agora falta fazer onde fica, né? Por dentro e por fora. E também fazer praticamente um abraço que tem no santuário. Já são quase 85 mil inscritos no canal do Rafinha. Para mantê-lo sempre atualizado é necessário tempo, mas a Perla, mãe do artista, sabe administrar bem toda a rotina do filho. Eu sempre prestei muita atenção, né, nesse sentido, o que ele estava jogando, né? E é muito bom, né? Assim, eu incentivo ele porque outras crianças da mesma faixa etária podem ver e podem começar a seguir também, né? É legal porque é uma iniciativa dele mesmo,
Tipo assim, às vezes as pessoas veem o canal dele e devem pensar assim, nossa, a mãe dele deve obrigar ele a fazer isso todo dia, exigir, mas não, é uma iniciativa dele. Ele que estuda tudo, ele que prepara tudo, ele faz, ele arruma, e aí eu só vou acompanhando. Então eu fico muito feliz com essa iniciativa dele. Você como mãe, né, até ele também pode falar isso pra gente, o que vocês percebem em relação à vocação? Existem várias formas de evangelizar, pessoas que dedicam uma vida também, né, em busca disso, em busca de evangelizar pessoas. Você vê essa vocação no Rafael para de repente seguir algum caminho, né, voltado para a religião? Sim, eu sempre pergunto para ele, Rafa, você vai querer ser padre? Daí ele fala assim, não, mãe, padre não. Eu quero ter família, mas eu quero ter filhos, mas eu quero evangelizar. Então, assim, eu ficava pensando, como que ele vai fazer isso, né? E aí, começou pelo jogo. E ele pretende. Eu pergunto para ele, você vai fazer isso até quando? Ele falou assim, mãe, até quando eu conseguir. Como youtuber e gamer de sucesso que é, o Rafinha fez o convite para que as pessoas conheçam o seu canal. Todo dia vão ter o Evangelho Diário e para me encontrar no YouTube, Rafinha Gabrim 13, tudo junto e minúsculo. E logo vamos ter uns spoilers de como está ficando o Santuário de Nossa Senhora de Fátima e um tour para quem não conheceu ainda o Santuário do Pai Eterno poder conhecer. É isso aí, inclusive você está convidado também a vir conhecer aqui o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. A gente espera em breve receber vocês aqui, tá? Pessoalmente, na TV, também para conhecer as instalações lá do santuário. É sempre uma satisfação estar conversando com vocês dois. Obrigada. O prazer é meu, porque eu amo essa terra. Essa terra é linda, maravilhosa. É isso aí, conversamos com o Rafael, com a mamãe dele, a Perla, falando a respeito dessa evangelização que acontece através de um game também. Pois é possível evangelizar através de todas as formas e plataformas. Logo mais estaremos de volta com novidades aqui na TV Pai Eterno. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano. Que bom ter a sua companhia. Na reportagem do Alan Ribeiro, vamos acompanhar sobre a inspiradora tendência de aumento de idosos nas universidades, especialmente optando pela educação à distância. Será que existe uma idade para começar a estudar? Bom, já te adianto que a resposta é não, porque a Iguaciara do Nascimento Santos, de 72 anos, se formou recentemente em uma universidade EAD, que é aquela faculdade à distância, e hoje compartilha com a gente justamente essa experiência. Iguaciara, queria perguntar para você como que foi esse trajeto de estudos até a conclusão da sua formação. A minha trajetória no curso universitário não foi muito fácil, porque eu trabalho na área, né, de recursos humanos há 20 anos e tenho alguns conhecimentos. É só que eu sentia necessidade de me especializar mesmo, de concluir um curso superior. Era importante, era um sonho. Então, eu me joguei, mas difícil porque os horários, meus horários, são muito pouco, né? Eu tenho algumas atribuições, a gente tem prazos e horas a cumprir. Então, às vezes, barrava com também os deveres e as obrigações que eu tinha que prestar para a faculdade. Então, foi difícil até, mas valeu a pena, né? A Unileia me proporcionou, porque não me incentivou, né? Os professores são preocupados mesmo, comprometidos com o desempenho do aluno. Então, isso para mim foi gratificante.
a minha família me apoiando, né? Minha filha, meu filho, meus amigos, assim, amigos que sabiam, porque eu não comentava muito que eu estava fazendo faculdade, mas os poucos que sabiam me incentivavam muito, e isso não me deixou nunca desistir. E hoje eu estou tendo essa grande recompensa, essa grande alegria. E embora eu não tivesse muito tempo, eu incentivava as pessoas. E eu converso agora com a doutora Solange Ferreira de Moura, que é diretora acadêmica de graduação na universidade que a Iguaciara se formou. Solange, eu queria perguntar justamente disso, né? A idade, não existe um limite para que a gente busque conhecimento, né? É interessante a gente observar que é um fenômeno mundial, né? O envelhecimento da população mundial, e o Brasil já chegou nessa virada, né? Demográfica, porque as pessoas estão vivendo mais, com mais saúde, portanto, a vida útil se prolonga muito. Além do que, nunca na história da humanidade produziu-se tanto volume de conhecimento em tão curto espaço de tempo. Então, a necessidade de uma educação continuada é exemplar. Nós não podemos parar nunca. Então, para profissionais que estão no mercado há muito tempo, assim como para muitas mulheres que ficaram afastadas do mercado de trabalho, criando filhos e depois querem retornar, a educação à distância tem sido uma constante. Então, a educação à distância recepciona muito bem a todos os tipos de públicos. Agora, há de haver uma preocupação com a inclusão digital. Hoje as pessoas acham que já estão incluídas porque usam redes sociais, porque acessam jornais e revistas. Mas a educação à distância exige um comprometimento maior com as competências digitais. Solange, agora eu peço para você deixar um convite e encorajar as pessoas que muitas vezes têm um pouco mais de idade, mas têm aquele sonho lá dentro de cursar uma graduação. Deixe uma mensagem para eles. Olha, não abram mão dos sonhos. Estudar é algo que nos rejuvenesce, que nos mantém conectados com a vida, com o que está acontecendo no momento, né? Abre portas e janelas de conhecimento. Descubra o impacto significativo do comércio varejista como gerador de emprego no Brasil. Em 2022, surgiram impressionantes 3,8 milhões de novas empresas nesse setor. A repórter Ana Luísa Abreu traz todos os detalhes sobre esse assunto imperdível. Acompanhemos. Considerado uma das mais antigas atividades econômicas do mundo, o comércio segue sendo uma das principais opções do brasileiro para empreender. Apaixonada por moda, a empresária Líbia Carvalho trabalha com o comércio varejista há 20 anos e para ela acompanhar as tendências é o segredo para dar certo. Perseverança, né? Porque não é sempre fácil. Às vezes, quando a gente abriu essa loja, a gente ficou aberta 13 dias e logo veio a pandemia. Foi assim que a gente conheceu o online, né? Na verdade, a minha irmã me apresentou o online e aí a gente tem que seguir a moda, seguir o que está acontecendo. Inclusive, eu estou de rosa, né? Porque do filme da Barbie. Então, assim, a gente segue as tendências, tanto da moda quanto o que está acontecendo no mundo, né? Na televisão, com as blogueiras. O negócio deu tão certo que a empresária convidou sua irmã Luana para ser sócia e juntas elas estão abrindo mais uma loja. A presença no digital fez toda a diferença para o aumento das vendas. Quando a minha irmã virou minha sócia, que assim foi a melhor coisa do mundo, porque eu já venho de uma parte mais antiga, eu sou mais na hora assim atendendo e ela é do online. Ela faz os vídeos, ela posta, o povo já chega aqui com a fotinha dela, ela tá muito boa no online. Então a gente já está vendendo bastante no online, a gente já tem uma funcionária só para atender as do online e agora também montamos um site para melhor atendê-las, né? Em 2022, o Brasil ganhou quase 4 milhões de novas empresas e a atividade econômica mais explorada foi o comércio varejista de acessórios e de vestuário, com aproximadamente 200 mil novos CNPJs, conforme dados do mapa de empresas.
Empreender está no sangue da família Andrade há décadas, primeiro com o salão de beleza e agora com a loja especializada em ternos femininos. Sempre nós três, eu, minha mãe e minha irmã. Aqui também somos 3 sócias e no ramo familiar também, né? Então daí nós enjoamos da profissão de salão de beleza e decidimos empreender dentro da área da mulher no ramo da moda. E daí nós decidimos abrir aqui na estação. Na época havia uma proposta muito interessante para alocação de loja e nós tentamos aqui e continuamos empreendendo lá no salão. Então nós ficamos nessas 2 vias até que aqui deu uma engrenada e a gente deu um tchauzinho pro salão e aqui estamos há 15 anos, nós 3, as Panteras. As Panteras perceberam que o negócio precisava se reinventar, atendendo no online também. E para alavancar ainda mais as vendas, agora a loja envia para todo o Brasil. Nós focamos no online, graças a Deus temos muitas clientes assíduas que conhecem a nossa mercadoria, sabe, a nossa propriedade aqui de qualidade, né, que é muito importante. Então, ficou fácil porque elas já conheciam. Então, muitas delas só nos chamavam para pedir a quantidade e nós enviamos para todo o Brasil também, Pará, Tocantins. Hoje mesmo já atendemos uma cliente aqui que mora no Cuiabá. Então, assim, ajudou bastante. Por outro lado, mais importante que se adaptar ao mercado é saber ouvir o cliente com atenção. A gente está sempre tentando, né, aprender mais, ouvindo as clientes, que é super importante, saber o que elas querem comprar, porque nós estamos aqui para vender, né? Então a gente prefere vender o que elas precisam mesmo. Então a gente está sempre ouvindo os nossos clientes, que para nós o maior ensinamento vem delas mesmo. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí. Voltamos com o programa Primeiro Plano dessa semana. Nós, missionários redentoristas, realizamos missões em todo o mundo. Hoje mostraremos o trabalho feito pela congregação na África. A nossa repórter Daiane Rodrigues conversou com o padre Joaquim Parron, responsável por esse momento com nossos irmãos africanos. Vamos acompanhar a matéria. Os missionários redentoristas atuam em 15 países africanos. E recentemente aconteceu o capítulo da congregação lá na África. O padre Joaquim Parron vai contar pra gente como foi. Padre, obrigada por falar com a gente. Conta pra gente aí como que foi o capítulo lá na África. Que bom falar com vocês aí da TV Pai Eterno. É uma alegria muito grande. Eu acabei de voltar agora, inclusive, lá da África, mais precisamente na Quênia. Eu fui nomeado pelo governo geral dos Redentoristas de Roma para fazer a coordenação desse trabalho, a moderação de todos os trabalhos. E vieram redentoristas dos 15 países que nós estamos, né? Está lá em Zimbábue, na região de Nigéria, Níger, Congo e vários países. E foi um momento muito bom para avaliar o trabalho dos redentoristas na África, que está crescendo. São quase 500 redentoristas africanos que nós já temos, graças a Deus. A congregação, a Igreja Católica, cresce muito na África, muitos batizados, muitas conversões, e agora decidimos abrir a missão em mais 2 países da África, Nâmbia e também Togo. São 2 países que vamos abrir agora no segundo semestre com a decisão nesse capítulo de alargar a nossa missão na África. E o que é impressionante também é como que a Igreja Católica, a conversão para Jesus Cristo está sendo um apelo muito forte. E os redentoristas, que são grandes pregadores da copiosa redenção, estão sendo muito fiéis em levar essa missão ali na África, nos 15 países da África. E é essa a razão que a congregação cresce na África, cresce nessas províncias, vice-províncias nós temos lá, e também criou muita unidade nessa missão, ou seja, uma missão redentorista nesse continente africano. O senhor falou aí que recebeu uma missão. Como que foi receber essa missão aí de coordenar? Sempre dá um friozinho na barriga, porque você coordenar um trabalho com gente importante, gente que está nessa missão, na frente da missão, e ainda mais nós, que, por exemplo, eu, no meu caso, que não conhecia bem a missão. Então, fui um pouco antes, estudei bastante sobre toda a realidade da África, porque nós tínhamos que passar as decisões principais do capítulo geral da congregação, que foi em Roma, para o continente continente africano. Eu fiz essa passagem para o continente latino-americano, que foi no Paraguai,
Um outro meu confrade, Kevin O'Neill, fez para a América do Norte e também para a Ásia. Um outro confrade italiano fez para a Europa e eu fiquei responsável por esses 2 continentes, que é a América Latina e a África, né? E os 2 foram com êxito, no sentido que os confrades muito abertos à ação do Espírito Santo, que a congregação tem que crescer, tem que somar nessa perspectiva que nós somos missionários da esperança, seguindo os passos do Jesus, que é o Redentor, e ser esperança para essas pessoas, né? E o que é que foi debatido e decidido lá na África? Então, nós decidimos, então, abrir novas missões, como eu falei, que é Togo e Zâmbia, teve essas decisões. Também de fortalecer o trabalho nosso com os leigos, foi outra dimensão importante, os leigos redentoristas. Inclusive, vieram também leigos nessa reunião. Tinha uma advogada muito importante da Nigéria que estava lá, um outro advogado e um médico que veio da região de Zimbábue, que participou conosco, eles participaram conosco dos encontros. Então, decidimos, então, enfatizar também isso. E o trabalho social também da congregação, no sentido, além de levar o evangelho, levar também o pão material, a esperança para as pessoas. E a congregação muito atuante nesses lugares com projetos sociais, né? Madagascar, por exemplo, que faz parte dessa conferência da África. É uma situação muito pobre, muito sofrimento. Então, como os confrades nossos, que são 40 confrades, por exemplo, em Madagascar, possam fazer a diferença naquela sociedade. Um desafio grande que nós temos hoje na África é o avanço do Islã. O Islã tem um avanço considerável, como a Igreja Católica está crescendo, o Islã também cresce. Mas dentro do Islã tem aqueles movimentos mais radicais, que chegam a ameaçar os cristãos, até com a vida física. Então, esse foi um trabalho também que refletimos muitos, e essa advogada trazia a experiência que, quando os padres vão nesse lugar, temos mais de alguns dos padres católicos na Nigéria, por exemplo, que foram sequestrados, esses grupos radicais não se importam tanto com o trabalho dos leigos. Então, na Nigéria, a experiência de fortalecer os leigos, que eles possam levar nesses lugares mais abandonados ou mais ameaçados a palavra de Deus, a palavra do Evangelho. Outra experiência bonita também, que encontrei nesse capítulo, 2 redentoristas, que são Padre Ibrahim e Nicolás, que eram de famílias muçulmanas e se tornaram católicas. E para o muçulmano tornar-se católico, é como uma grande... A família teve que mudar da região onde eles moravam, né? E essas 2 famílias produziram depois 2 vocações redentoristas, 2 padres redentoristas que hoje estão atuando na África. E um desafio grande, né, padre, que é a questão da intolerância religiosa, porque se tem essa mistura, tem que ter também aquela delicadeza, né? Nós temos, inclusive, o padre Ibrahim, um deles que trabalha, ele se especializou no diálogo interreligioso. Então, o trabalho dele é justamente criar essa ligação, esse diálogo. Ele foi nomeado pelos bispos africanos, que ele é um redentorista, para criar esse diálogo, e ele está provocando esse diálogo para ter essa tolerância, esse respeito, que nem sempre é fácil. Aqui mesmo no Brasil, por exemplo, às vezes encontramos situações de intolerância religiosa, pessoas, às vezes, radicais, que não aceitam um outro pensamento diferente. E o nosso trabalho que nós levamos como redentorista é a copiosa redenção do Cristo Redentor, ou seja, leva a salvação dele. Para levar a salvação, tem que respeitar a pessoa do outro, mesmo que pense diferente, pense contrário que eu penso. E os trabalhos dão certo nossos quando a gente consegue, de fato, esse diálogo de respeito, de interação, que leva depois, claro, à comunhão. Em resumo, padre, esse capítulo foi a igreja em saída que o Papa Francisco pede. Exatamente. Foi, inclusive, citado muito o Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco, essa igreja missionária, essa igreja que sai das portas e vai para fora, né? E eu acompanhei algumas ações dos redentoristas, onde eles vão pregar, por exemplo, debaixo de um pé de árvore, não tem uma igreja, então leva lá o som e faz a pregação ali. É uma igreja que vai ao encontro das pessoas, especialmente as afastadas e aquelas que não conhecem ainda o próprio Jesus Cristo. Muito obrigada, padre. Grande abraço para você e todos que acompanham aí a TV Divino Pai Eterno. Eu quero mostrar para você agora a bonita história de devoção da Ilma Soares, um verdadeiro testemunho de amor e fé. É o que nós acompanhamos agora. A minha devoção foi muito interessante. Eu sou mineira, uma cidadezinha de Canápolis, e eu vim para Goiás com 6 anos.
fui morar em Santa Helena, na região de Santa Helena de Goiás. E lá eu cresci, fiz a primeira comunhão meio desligada, não conhecia muito esse amor ao Pai, não descobri, não tive tanta vocação assim. Lá eu me casei e vim para a Trindade no ano de 1974. E eu não queria morar em Trindade de jeito nenhum, mas meu marido foi transferido para Goiânia e eu precisei morar em Trindade, porque não achamos casa rapidamente. E ele comprou uma casinha aqui, até me enganou, falou para mim que era em Goiânia. E aqui eu cheguei muito contrariada, mas o Pai Eterno me chamou de um jeito muito interessante. Eu fiquei muito sozinha, porque ele trabalhava em Goiânia, eu não tinha criança, não tinha filhos. Minhas filhas são do São Geraldo Magela, depois eu ainda conto esses milagres. Mas eu fiquei assim muito só e fui para a igreja. A solidão me mostrou o Pai Eterno. E nesse tempo de conhecer o Pai Eterno, eu já me encantei. Me encantei na igreja, me encantei com o pessoal da igreja e fui chamada para ser catequista. Eu não sabia nada, com 17 anos, não sabia nadinha disso, de ser catequista, mas naquele tempo existia uma preparação muito grande, então já chegando o ano de 75. Uma preparação de muito tempo e eu me sentia assim muito preparada depois. Mas o chamado é que nos prepara, o amor é que nos prepara. Então eu aprendi assim, a amar o Pai Eterno. Primeiro eu aprendi a amar, depois eu aprendi a servir. Foi assim que eu comecei e nunca mais parei. Nesse tempo nós fomos aqui no Santuário Basílica, era muito precário e nós catequistas fomos chamadas a formar uma equipe de acolhida. Nesse tempo era só catequista e nós tínhamos que lavar o chão, não era lavar o chão, é jogar água no chão batido de poeira. E aqui posso descrever como é que era aqui? Aqui no Santuário Basílica era muito interessante. Não tinha celebração ainda, não tinha nem janelas, nem portas, era tudo de tábua. Então os cachorros entravam, saltava pulga para todo lado e naquele tempo a gente jogava água e ficava aquele poeirão, era muito interessante. Mas como a gente é muito jovem e o chamado é muito forte, tudo é entregue ao Pai com muito carinho, muito zelo, a gente nem cansava, sabe? Foi assim que começou e foi assim que começou o meu serviço aqui no Santuário Basílica também, de acolher o romeiro que vinha. E nós começamos do nada para fazer um lugar mais gostosinho para o romeiro chegar. No ano de 1974, minha primeira romaria. Uma romaria assim silenciosa que nós vimos. Era pouca gente na romaria. A minha romaria mesmo era só do Santuário Matriz para cá. Eu vinha na procissão da penitência. E aqui a gente já abria todas as capelas da confissão e já servia o Pai naquele zelo de acolher o romeiro de manhã, à tarde e à noite. E assim eu construí minha família, depois de 15 anos de casada que eu tive minha primeira filha. Não tinha filho de jeito nenhum. E aí um dos missionários redentoristas, que já morreu, o Padre Marques, ele me ensinou muito a amar São Geraldo Magela. E ele foi no Santuário de São Geraldo e trouxe para mim um livro de novena e uma medalhinha. E falou para mim, você vai fazer uma novena, eu já tinha feito todos os tratamentos, você vai fazer uma novena para São Geraldo Magela para você engravidar. Então tudo que eu tenho na minha vida, aos passos dos missionários redentoristas, e assim foi muito interessante. A minha primeira filha, minha segunda filha, filha de São Geraldo Magela. Que é um santo redentorista. Então é uma coisa assim, tudo muito bonito, sabe, da vida da gente, nesse aconchego de santuário, de milagres do Pai Eterno. 49 romarias e eu quero fazer minhas bodas de ouro ano que vem, né? Preciso dar conta. Esse ano eu pensava, não vou conseguir. A saúde vai ficando pequena, pouca, e a idade, né? A idade vai chegando. Mas foi tranquilo, sabe, esse ano. O Pai Eterno me chamou e me enviou. Foi do mesmo tanto, do mesmo jeito. Então, foram acontecendo. Nós fomos vendo assim, ó, cada tijolo desse santuário sendo modificado.
cada peça colocada, toda uma história construída, tudo isso é assim, ó, é como se eu abrisse um livro e visse todo um passado chegando até aqui, sabe? De 49 anos, nunca com desânimo, sempre com muita fé. Nossa, para mim é muito. Ano passado eu tive um reconhecimento, eu sou oblata redentorista, tive um reconhecimento pelos meus irmãos redentoristas. Hoje eu falo irmãos, antigamente eram pais. Depois eu tive a minha vida de filha dos redentoristas, depois de irmãs. Hoje eu sou mãe desses meninos. Espero que eu não vou ser muito vó não, porque vó passa a mão na cabeça, né? Então, representa tudo na minha vida, tudo que eu tenho, que eu sou, até a minha profissão é ligada um pouco aos redentoristas. Oblata é um reconhecimento que vem do Vaticano para quando a pessoa vive uma vida de igreja. Eu tive a alegria de ser reconhecida e de ter esse, não vou falar diploma, esse reconhecimento de toda a igreja, né, na minha vida. Eu ainda faço a mesma coisa que antes. Eu sou catequista, uma ligação com a paróquia Divino Pai Eterno, sou oblata redentorista, sou animadora litúrgica e cuido da equipe das confissões, da equipe grande das confissões na questão da acolhida. Então é um ministério da acolhida que somos mais de 40 voluntárias que prestamos serviço todo sábado e domingo e durante a festa todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. E eu cuido com muito zelo desse pessoal. Não gosto de falar coordenação, porque parece serviço, né? Serviço financeiro. Então, assim, eu cuido com muita alegria, muito gosto. E nós temos nessa equipe jovens, senhoras. Os jovens servem pouquinho porque eles têm que estudar e tudo mais. É assim, tem jovens, tem senhoras e senhores que servem com muita alegria. O Pai Eterno é o meu elo de ligação de uma vida, é a transcendência na minha vida. É o Deus que cuida de mim e que me leva a fazer tudo aquilo que eu sonho e quero transmitir para todo o povo. O meu sonho é de que todos conheçam o amor do Pai Eterno. Então, esse Pai que ama e que zela com muito cuidado. O Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, encontrou uma forma econômica e autossustentável para suas reuniões, tornando-se uma fonte de esperança para a comunidade. Vamos saber mais na entrevista com Jordevar Rosa. Quem vai falar com a gente mais sobre esse assunto todo vai ser o secretário executivo do CIMI, que é o Antônio Eduardo Cerqueira de Oliveira. Pois é, nós temos um sítio que foi transformado num centro de formação na cidade de Lusiânia, em Goiás, fica a 45 quilômetros de Brasília, no interesse de servir e de se colocar à disposição dos povos indígenas, da luta dos povos indígenas. E com o passar do tempo, se tornou também uma referência das instituições religiosas, dos movimentos sociais, das entidades sindicais, dos órgãos públicos. É um conjunto arquitetônico de 35 apartamentos que aloja confortavelmente 200 pessoas, além de um espaço verde com característica preservada do Cerrado brasileiro, em que as pessoas se sentem à vontade para meditação, para suas práticas culturais, enfim. E os povos indígenas, eles estão constantemente se hospedando nesse local e têm ele como referência para as suas mobilizações, para as suas reuniões, quando estão em Brasília, na luta pelos seus direitos. Portanto, é um espaço constituído para favorecer a luta dos povos indígenas, para favorecer a luta dos movimentos sociais, dos movimentos religiosos, das entidades sindicais, enfim. E o tratamento é totalmente voltado para o bem-estar de quem lá está. Todos os produtos são orgânicos, produzidos ali mesmo, e as pessoas, elas se sentem muito à vontade nos 26 mil metros quadrados daquele espaço, que foi coletivamente construído com o passar dos anos. Ele surgiu na década de 90 e hoje é uma grande referência
para os movimentos sociais, para o movimento indígena, e isso nos alegra muito. Depois eu quero até que o senhor mande imagens para a gente, que eu fiquei curioso, né, para saber desse trabalho lá, que é muito bonito. Agora, se a gente falar de localização, a localização é bem estratégica do ponto de vista político, né, pertinho de Brasília. Exatamente, e o preço, Jodevan, é extremamente barato em comparação aos outros locais de Brasília, né? São apenas 40 quilômetros, né? E nós colocamos, inclusive, à disposição, nós temos um transporte, colocamos à disposição, quando o público é menor, até 15 ou 20 pessoas, e, ao mesmo tempo, temos também as nossas assessorias jurídicas, assessoria política, assessoria de comunicação, que está também à disposição desses movimentos. Portanto, é um trabalho completo, é um trabalho que visa a integralidade dessas lutas com a integralidade do bem-estar do ser humano. O secretário, me chamou a atenção essa questão da produção de alimentos orgânicos. Quem é que faz esse trabalho, que cuida dessa produção? Nós temos lá 3 pessoas disponíveis para fazer esse trabalho, né? Que são hortas, plantações de frutíferas, criatórios de pequenos animais, tudo sem usar nenhum tipo de agrotóxico. E essa produção, ela acontece semanalmente, durante todo o ano, está à disposição. Portanto, as pessoas que estão lá e que vão se confraternizar nos seus encontros, eles são alimentados diariamente com os próprios produtos ali produzidos. Alface, couve, tomate, abóbora, todo tipo de hortaliça, todo tipo de verdura, frutas, laranjas, mexericas, manga, limão, todo tipo. E isso é um convite, né, para os pequenos animais também que vão lá, animais característicos do Cerrado, e aí está também os nossos criatórios de galinha caipira, que também servem, né, os ovos diariamente para uma boa dieta alimentar. Eu fico até pensando, né, para os povos indígenas, isso é maravilhoso, né? Pelo menos tem muita cara, né? Aquela questão do mais rural, mais ambiental, não é? Eles se sentem muito à vontade. Muitos até chegam a nós dizendo, olha, nós recebemos convite para ficar em hotéis de Brasília, mas a gente prefere aqui. Porque lá, eles, quando não têm, por exemplo, alojamento suficiente, eles armam barraca, armam suas redes e ficam à vontade. Porque o local, em termos de hospedagem, comporta até 200 pessoas. Mas já chegamos a ficar ali, a hospedar 700, 800 pessoas. Tamanha é a vontade que os povos ficam ali. Portanto, é um serviço que as pessoas se sentem bem. E o senhor está falando aí, eu vou pedir até o pessoal colocar mais uma vez as imagens, que eu achei muito interessante. Olha só, realmente tem um lugar onde as pessoas podem participar, fazer a sua cultura, discutir assuntos. E também eu vi lá frutas, verduras. Olha a horta aí, que coisa bonita. Parabéns para vocês. Gostei muito. Obrigado, estamos à disposição. Ficamos a 45 quilômetros de Brasília, em Lusiânia, no Jardim Gá, e qualquer coisa pode nos procurar, que a gente ajeita de uma forma solidária. Tá bom. Chegamos ao fim do nosso programa Primeiro Plano. Eu agradeço a todos que nos acompanharam e desejo a você uma excelente semana. Até breve.